Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Aqui professor Marcelo, professor de Ciências. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as... Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as misturas. Aqui professor Marcelo, professor de Ciências. Vamos saber o que é uma mistura? As misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. No princípio a gente vai ver aqui as misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas onde tem um soluto e um solvente, tem mais de uma substância, né? Quando é só uma única substância, aí não é uma mistura, né? Quando as substâncias elas se juntam, aí forma-se uma mistura. Para acontecer uma mistura homogênea, a gente precisa de um solvente e um soluto, e aí gera uma solução, que é essa mistura homogênea. Um exemplo é a água e o sal. A água é o solvente universal. O sal seria esse soluto. Então o solvente ele dissolve o soluto. Depois de mexido ali, vira uma solução. E essa solução é considerada homogênea porque ela apresenta apenas uma fase. Na sequência a gente vai ver o que é essa fase. Aqui, exemplo aqui, pessoal, da água e um corante. Tem aí a água e o corante. E quando se misturam, vira aí essa solução, essa água azul aí. Mas aí tem o soluto e o solvente, gerando uma solução. Essa mistura é homogênea porque você olha aqui ela e você observa apenas uma cor, uma fase. Não dá para você distinguir os dois produtos. Não dá para você dizer essa parte é água, essa parte é corante. Então, aí a gente tem uma mistura homogênea. Aqui são outros exemplos de mistura homogênea. Aqui a água e o café. Quando estão em recipientes separados, você sabe, é água e café. Mas quando estão juntos, você não consegue distinguir uma coisa da outra. É só uma substância aí na cor preta. Então isso é uma mistura homogênea. Aí tem a água e o sal. Também são duas substâncias bem diferentes, mas quando estão assim juntas, aparenta ser uma única coisa. A água e o açúcar também. Quando estão misturadas, você vê apenas uma cor, uma fase. Outro exemplo aqui, a água e o vinagre. É uma mistura também homogênea, em que são duas substâncias diferentes, mas visualmente você só consegue visualizar uma coisa. Agora as misturas heterogêneas. Assista esse pequeno vídeo. Aí pessoal, a água, a mistura homogênea aí, a água e agora vai acrescentar o óleo. Aí vocês vão ver a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea. Agora vai colocar o óleo. São duas substâncias diferentes, mas nesse caso elas são bem diferentes, porque o óleo ele não vai se misturar com a água. E aí a gente vai conseguir visualizar essas fases, duas fases, vocês viram ali duas cores. Aqui outro é o sangue. Olhando visualmente, você vê o sangue, parece ser só uma cor, mas quando se olha no microscópio, a gente observa que o sangue tem duas cores, tem uma parte branca e outra vermelha. Esse mesmo caso acontece com o leite. Olhando, parece que ele é uma mistura homogênea, mas na verdade ela é heterogênea. Se olharmos no microscópio, a gente vai ver uma parte de gordura e outra de leite. Então, isso aí são as misturas heterogêneas. Só voltando aqui mais uma vez aí a água e óleo. Então, pessoal, tem esses casos assim que tem algumas misturas que parecem ser homogêneas, mas elas são heterogêneas, que é o caso aí do sangue e do leite. Tem algumas misturas heterogêneas que a gente só consegue saber que ela é heterogênea
quando se observa no microscópio. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, uma definição aqui de fase, que eu já falei para vocês. Quando tem uma única fase, a gente fala que essa mistura é homogênea. Geralmente, a maior parte delas são homogêneas. Então, fase é uma proporção, uma camada observável e distinguível de uma mistura. Então, se você coloca ali água e sal, vai apresentar só uma fase. Você só consegue visualizar uma cor. Aí, aqui um exemplo aqui, a água do mar. Você olhando só percebe aí uma cor, tudo azul, né? Mas ali tem várias substâncias, tem várias substâncias químicas. Tem aí a água mesmo, tem cloreto de sódio, tem o sal, tem carbono, tem magnésio. Então tem várias coisas que estão nessa água do mar. Mas você olhando aqui de fora, você pensa que é só uma única coisa, tudo azul. O ar também é um exemplo de mistura homogênea aí que só tem uma fase, porque no ar, até esse que a gente respira aqui, a gente tem o oxigênio, que é necessário mesmo para o que a gente utiliza mais na respiração, mas a gente tem hidrogênio, tem o gás de carbono, tem metano, tem vários outros gases que estão misturados aqui nesse ar atmosférico. A gente não consegue visualizar essa separação, não consegue distinguir essa quantidade de substâncias diferentes. A gente vê só, na verdade a gente nem vê o ar, mas ali a gente consegue só saber que ali tem algo, você não consegue distinguir uma coisa da outra. Vocês vão ver mais exemplo aqui de misturas heterogêneas e vão identificar exatamente o que eu estou falando. Outro exemplo aqui de uma mistura homogênea ou de uma mistura que tem apenas uma fase é essas ligas aqui de ferro ou de cobre, que aí ó, tem esse daí, ó, um exemplo aí, o aço, tem ferro, cobre, zinco. É uma mistura de várias coisas, mas você vê ali numa peça de moto, por exemplo, você pensa que ali é só ferro, mas na verdade tem uma mistura de várias outras substâncias. São uma mistura homogênea. Nesse caso, sólida, né? Que a gente estava falando lá dos líquidos, mas tem misturas homogêneas líquidas e misturas homogêneas sólidas. Outra definição aqui. Quando a mistura apresentar apenas uma fase, dizemos que essa mistura é homogênea. É isso que eu falei para vocês. Se tem só uma cor, a gente diz que é homogênea. Só que tem esses casos aí. O sangue, a hora que você coleta o sangue ali, parece ser todo vermelho. Mas se você olha no microscópio, ele apresenta outras cores, outras substâncias. Aí no caso também do leite, visualmente é uma mistura homogênea, mas se você for olhar no microscópio, aí consegue identificar que é uma mistura heterogênea. Aqui tem um exemplo de uma mistura heterogênea e essa questão das fases. Fases é a quantidade de cores que você consegue visualizar. Aí nesse exemplo aqui a gente tem uma mistura aí entre óleo, água e areia. Só que aí ficou as fases aí, ó. Tem 1, 2, 3 fases, que a gente diz que ela é trifásica. Se tivesse duas cores, era bifásica. Se tivesse só uma cor, é monofásica, que aí ela é homogênea. Mas nesse caso aqui é uma mistura heterogênea. Aí dá para visualizar bem o que é uma mistura heterogênea. Tem 1, 2, 3 cores aqui, ó. Essa cor, essa outra cor e essa outra cor. 3 cores trifásicas. 3 fases aí. Vamos para a próxima. Aqui um exemplo aqui de mistura sólida. Tem a água e o gelo. Apesar de tudo ser água, pessoal, mas aqui você consegue identificar a água e o gelo. Aí nesse caso é uma mistura heterogênea e bifásica. Tem 2 fases. Você consegue visualizar 2 cores, 2 coisas diferentes. Do outro lado aí a gente tem o granito. O granito é uma mistura entre três coisas diferentes, que são 3 rochas diferentes. O fosfato, a mica e o feldespato.
mas eles ficam bem grudadinhos aí, mas você consegue identificar uma cor e a outra cor. Então aí a gente também tem uma mistura heterogênica trifásica. Quando uma mistura apresenta mais de uma fase, dizemos que essa mistura é heterogênea. Então, se tiver mais de uma cor, mais de uma fase, ela é heterogênea. Quando só tem uma, homogênea. Lembrem disso. Agora vamos lá para as separações das misturas. Existem várias formas de separar essas misturas. As misturas líquidas e as misturas sólidas. Cada uma tem uma forma. Eu vou passar para vocês aqui algumas. Por exemplo, essa aqui, água e sal. Como é que a gente vai separar a água do sal? Para fazer isso a gente usa um aquecedor. Nesse caso a água vai evaporar, vai passar por um condensador e aí vai para outro recipiente, e onde estava água e sal, o sal vai ficar depositado ali no fundo. Então aí a gente tem a evaporação, a vaporização como forma de separar aí a água e o sal. Isso você pode fazer na sua casa. Se você tem lá água e sal, você mexeu lá, você coloca no fogo aí, o sal vai ficar, a água vai embora, vai evaporar e vai ficar no fundo da panela aí só o sal. E aí você separou a água do sal. Nesse caso aqui, ele separou a água do sal, mas pegou a água de volta, porque ele tem um condensador aqui. A água vai evaporar, vai naquele caninho ali, vai passar por esse caninho aqui, a água vai subir aqui, vai por esse caninho, vai pingar aqui. E o sal vai ficar aqui embaixo, ó, bem aqui vai ficar o sal. Aqui para a mistura de água e óleo. Nesse caso aqui a gente usa a decantação. Primeiro você deixa descansar por um pouquinho, que aí vai separar. É tipo a água suja ali com areia. Vai fazer a decantação ali. Você pode ver aí no pote da tua casa, lá na parte de baixo tem uma sujeirazinha. Porque mesmo coando a água, vai ter um pouquinho de elementos mais pesados que a água que vai ficar lá embaixo. Aqui nesse caso tem a densidade. A água ela é mais leve, o óleo ele é mais leve do que a água. Então a água ficou embaixo, o óleo ficou em cima. E aí para separar mesmo a gente faz essa decantação, e aí pode usar esse tubo aqui, que é um funil de decantação, que ele tem uma torneirinha embaixo, e aí sairia a água. Você abria a torneirinha, sairia a água, ficava só o óleo. Bem aqui tem a torneira, deixa eu ver se eu marco para vocês. Bem aqui assim, ó, tem uma torneira. E aí você coloca lá em cima, depois que decanta um pouquinho, você abre essa torneira, que a água vai cair aqui embaixo. A filtração, esse também a gente conhece, que é muito utilizado aqui na nossa região. Você coloca um filtro de papel ou de tecido, e aí, por exemplo, uma água misturada com terra, você passa por esse filtro, que a água, como tem a substância mais fina, vai passar por aquelas aberturas do tecido. Já os resíduos mais sólidos, maiores, não vai passar naquele espaço ali entre o tecido, vai ficar retido ali. Então a gente chama isso de filtração. Qual a vela aí do filtro de vocês? Elas têm vários poros, vários furos, e a água ela consegue passar nesses poros. Já as substâncias maiores não conseguem passar e fica retido aí. Acontece a filtração. A flotação. Vamos pensar aí no seguinte: tem uma areia misturada com serragem. Serragem, resto serrou uma madeira e ficou aqueles bagacinhos, misturou com areia. E aí você quer separar esse material da areia. Aí a gente acrescenta água. Quando você acrescenta água, a parte de serragem vai flutuar na água e a areia vai ficar embaixo. E aí aconteceu a separação dessa mistura. Você separou a água da areia, ou separou a serragem da areia. Aí vai ficar, se subiu para cima você pode retirar, mas aí vai ficar água e areia, que vocês sabem, pela filtração você consegue separar. E também a catação é muito comum aqui.
Trata-se de objetos maiores que você consegue separar ali visualmente, catar mesmo, retirando um de perto do outro. Isso todo mundo conhece a catação, né? E a separação magnética, usa ímãs para poder fazer essa separação. Por exemplo, você deixou cair aí no chão vários clipes. Para você não estar preso na areia, para você não estar procurando, você passa um ímã em cima dessa areia, que toda a parte de metal vai se conectar nesse ímã e aí você vai conseguir retirar. Tem até aquela história lá de procurar agulha no palheiro, né? Para você procurar uma agulha no meio das palhas, você tem que utilizar um ímã, porque senão você vai demorar muito a encontrar. E aí a parte magnética aí vai sugar, vai puxar esse material e vai grudar nele. O que vocês estão vendo aí na imagem é um ímã, um grande ímã que pega as coisas de metais aí de um lixão. Então, para a pessoa não ficar procurando lá o metal no meio do lixo, tem esse grande ímã, ele passa ali por perto e tudo que for de metal vai grudando no ímã. Certo? Ok. Qualquer dúvida é só chamar aí no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Valeu, um abraço do professor Marcelo.